O que são mocks, stubs, dublês? Quer descobrir? Fica comigo até o final. Mas antes, não se esquece de se inscrever no canal e já deixar o seu joinha, porque assim você não perde nenhuma das atualizações e também me ajuda a levar essa informação a mais pessoas. Vamos lá? Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Vinícius Pessoni e hoje a gente vai falar sobre mocks, stubs, dublês. O que é isso, Pessoni? Como é que isso funciona? Como é que a gente usa isso? Muita gente pergunta, né? Tanto aqui pelo YouTube, ou às vezes pelo Instagram. Ah, Pessoni, faz um vídeo explicando o que é mocks, eu não sei o que é mocks, como é que a gente usa, qual é a diferença. E aí eu resolvi fazer esse vídeo. Então vamos lá. Primeiro, gente, o que são mocks, né? Mocks são ferramentas que vão nos ajudar, né? São substitutos para alguma coisa. Eles nos ajudam a eliminar dependências, né? De uma forma muito simples, assim. Mas, na verdade, a gente tem um nome, né, genérico para esses mocks que se chamam dublês. Então, dublês é a grande classe de mocks, que são ferramentas que vão nos ajudar a eliminar dependências. Ai, pessoal, tá confuso esse negócio. Quem criou essa nomenclatura de dublês? Quem criou essa nomenclatura se chama Gerard Mazadors, naquele livro que é super chavão, assim, de teste, eu vou unitário, né? Eu vou deixar aqui vou mostrar aqui a imagenzinha do livro do X-Pattern Unit. Mas a questão é a X-Unit Pattern, né? Troquei. Vou deixar a imagenzinha para vocês conhecerem quem que é o Gerard. Mas como é que ficou famoso essa questão, né? Ficou famoso porque é uma das grandes coisas que a gente usa muito para fazer o Test Driven Development ou para fazer o Behavior Driven Development, né? Então, conforme a gente está testando o nosso software nas camadas mais baixas, né, nas fases mais iniciais, assim como o XP prega, assim como a pirâmide de teste define, né? Então a gente precisa de ferramentas que nos ajudem a eliminar essas dependências. Ah, pessoal, eu não sei o que é pirâmide de teste. Vou deixar o cardzinho aqui para você clicar e ver mais, tá? Então, quais são os tipos de mocks que a gente tem, né? A gente chama eles de 5 tipos no livro, né? Mas eu tô trazendo 4 porque eu acho que são os mais interessantes de falar. Então a gente tem o dummy, a gente tem o fake, a gente tem o stub e a gente tem o mock mesmo, que é o mais famoso, né? Então o dummy, gente, são aqueles objetos que a gente vai usar, a gente vai colocar para encher algum teste que a gente está fazendo. Por exemplo, uma lista de usuários, então eu coloco objetos do tipo usuário lá, mas eu não mexo naquele objeto, eu só coloco ele lá para encher espaço, né? Chama de fillers, né? Eles servem só para ficar posicionado em algum lugar para a gente saber que tem coisa lá dentro. A gente não adiciona nome, por exemplo, coisas assim. A gente não manipula esses objetos. Aí o fake, gente, ele já é uma descrição mais completa de um objeto. Então ele é um pouco mais complexo do que o dummy. A gente já vai usar esse objeto, né? A gente vai definir esse objeto, vai definir essa dependência e a gente vai poder usar ela, mas ele não vai ser ainda o código de produção. Ele é uma definição mais simplista, né? Eles dizem que é uma definição de objeto com alguns atalhos, né? A gente define esse nosso objeto mais simples. A gente tem os stubs, que aí ele pode ser algo fixo, então a gente manda alguma requisição, né? A gente faz algum pedido para alguma função, para alguma ferramenta, e ele devolve sempre a mesma coisa para a gente, então ele não tem muita inteligência. E aí sim o mock, que é o mais complexo deles, né? E é o mais completo deles, que aí sim a gente consegue configurar um conjunto de respostas definidas, né? Pode ser para API, pode ser para unitário, pode ser para integração, pode ser, enfim, para onde você quiser usar essas ferramentas para eliminar as dependências, né? Então, como eu disse para vocês, essas ferramentas são muito necessárias porque a gente começa a fazer teste nas camadas mais baixas do sistema, né? E a gente tem então que ter formas de focar só no que a gente está querendo testar. Então, se eu estou fazendo um teste de unidade, teste unitário, eu não quero ficar testando as outras coisas, eu quero testar aquela unidade. Mas aí, a minha função, né, o meu método, a minha classe, depende de outras coisas. Então, como é que eu testo só focando naquilo? Aí entra o papel dos mocks, né? Seja no teste unitário, seja no teste de integração, tá? Ah, Persone, posso usar mock em teste de sistema? E teste de integração não serve para a gente verificar as comunicações entre integrantes? Pode, mas qual que é o exemplo de que a gente usaria isso num teste de sistema ou num teste de integração?
eu tenho o meu sistema que depende de outros dados que não são tão essenciais para esse fluxo que a gente está testando, por exemplo, né? A gente quer testar um teste end-to-end, a gente quer testar um teste fim a fim, a gente quer fazer um fluxo completo, mas ele não depende, ele depende de alguns dados de referência, por exemplo, mas não são o foco do meu teste, nesse fluxo que eu estou testando agora, né? Então é possível de usar na integração? Também é, por exemplo, eu estou testando a integração entre dois elementos, por exemplo, microserviços a gente faz isso muito. Eu quero testar a integração entre dois componentes, por exemplo, né? Entre os dois. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque principalmente em teste de integração e teste de end-to-end, né, o teste de sistema, a gente quer testar sempre os fluxos maiores, né, as integrações maiores. Então, se a gente estiver usando muito mock, talvez a gente não está testando o sistema como um todo, né, que é o foco do teste de sistema. Então, acaba sendo mais usado mesmo nas camadas mais baixas, nas fases mais iniciais. Pessoa, exemplos de ferramentas para isso. A gente tem o WireMock, a gente tem Mountebank, a gente tem se estiver trabalhando com teste de API, a gente usa muito essas duas ferramentas, né? A gente tem o WireMock, tem o Mountebank, tem várias outras, essas que eu tô lembrando de cabeça, assim, as que eu mais uso para teste de API, porque a gente pode mocar dependências, né? Pode mocar essas APIs para a gente usar nos nossos testes. E outros exemplos, Persone, teste de unidade, tem Mockito, tem EasyMock, tem JMock, né, em unidade, integração. Então a gente pode usar isso para mocar a unidade, a gente pode usar isso para mocar o banco às vezes, né? Então a gente pode usar para eliminar dependências, então eu vou mocar o banco em vez de estar de fato conectando ao banco de dados. Então assim, tem várias ferramentas em diversas linguagens para ser usadas em diversos momentos. O fato vocês estão vendo que eu estou falando sempre mock, né? Eu acabei de explicar as diferenças de dummy, fake, stubs e mock, mas estou falando sempre mock. Na vida real, gente, as pessoas não costumam olhar muito assim essa diferenciação, não, sabe? Não falar, agora aqui eu vou usar um fake, aqui eu vou usar um dummy. Não. Em geral, o pessoal chama tudo que a gente usa de a coisa falsa de mock, né? Então vou mocar esse objeto, vou mocar essa API, vou mocar não sei o quê. Em geral, na vida real, no dia a dia, a gente acaba falando tudo de mocar, sabe? Então, eu só quis falar para vocês essas diferenças, para você entender a diferença conceitual. Mas no dia a dia, na vida real, quando você estiver usando, você vai falar mocar para usar as coisas, sabe? Para definir algo para eliminar a dependência. Então, falou em mocar, é eliminar a dependência. Eu tenho uma unidade, eu tenho um componente, eu tenho um serviço, eu tenho uma API, seja lá o que você quer substituir, né? Então, por isso dublês como forma geral também de chamar. Aí sim, a gente usa essas ferramentas. Ficou claro, gente? Se ficou claro, se não ficou claro, comenta aí embaixo, pergunta, vocês sabem que eu sempre respondo. Compartilha esse vídeo, manda para um amigo, marca um amiguinho, ajuda-me a levar essa informação a mais pessoas e a tirar essa confusão que muita gente tem e desmistificar essa questão do que é mock e o que não é mock. Tá bom? Um abraço para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.